Boa tarde a todos. Buenas tardes, professor. Quanto tempo, professor? Não é? E aí? Como o Tá senhor tudo bem está? com vocês? Eu tive só um susto, que foi eu peguei uma gripe no último dia do ano. Ave Aí, Maria, professor. Mentira, sério? Pensou que era Nossa. corona, era professor? não sei, mas aí eu fiquei os 15 dias isolados e passou. Que bom. Mas, Ave Maria. mas eu não sei se eu tive. Acreditam-se, quer dizer, acredita-se que eu estava, mas nada é confirmado. Professor, sou sumindo aqueles 2 dias, professor. O senhor teve azar com a internet, foi, professor? Como é que é? O senhor teve azar na internet, foi? Aqueles últimos 2 dias, ano passado, que o senhor ia dar aula, o senhor sumiu do Na nada, deu ve- até medo. Ali teve um desencontro de informações quando um dos horários que foram enviados para a gente estava meio confuso assim. Na verdade, eu também fui um pouco desatento, porque tinha dois professores no mesmo horário, sendo que na ordem meu nome estava embaixo, então eu pensei que era um horário depois. Então eu acabei entrando no horário errado, quer dizer, era para ser às 2 horas e eu entrei às 3 horas. Sendo que aí já era, né? Aí eu não sei se vocês viram, eu gravei um vídeo e coloquei lá, né? Que é para suprir Eu esse. vi, eu vi. Era O senhor só, justamente eu só não o entendi, eu não sei que não tem nada a ver agora com a aula de eletiva, mas o senhor sumiu como professor dirigente do segundo C na eletiva. Achei estranho no sistema. Não entendi. O senhor não está mais lá cadastrado como nosso professor na eletiva de segundo C. Desculpa, você que tem a ver com eletiva agora, mas é porque eu estava olhando, aí eu vi o nome do senhor lá. Como é que é? Eu vou ver isso agora. Que conversa é essa, rapaz? Foi, deixa eu te. Peraí, só um minutinho, professor. Deixa eu ver se já voltou. Porque até antes de começar essa aula, eu tava lá. O senhor não estava mais no nome do senhor, nem o da senhor, nem o da professora de projeto de vida também. Não estava mais. Deixa eu só ver aqui. Bom, enquanto aqui está abrindo, eu vou falar o que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai. Eu vou corrigir aqui para vocês. Tá aqui, ó. Aqui eu ainda estou. Segundo C, componente eletivo e segundo D. Tá. Eu acabei de abrir aqui o Seguedu, que acho que deve ser algum problema de sistema mesmo, porque a sua tá aí, mas aqui o nome do seu não aparece não, cadastrado na turma, mas deve ser algum bug, depois deve resolver. Mas tá ótimo que tá dando certo aí. Eu acho que como virou o ano, né? Não necessariamente ano letivo virou o ano, aí eu acho que precisa recadastrar. Não a gente, né? Não sei, talvez só vocês. Sim, aqui eu. Essa planilha aqui são as notas de vocês, tá? Eu não coloquei ainda no sistema, porque Ah, Maria, professor, eu teria essa nota péssima. eu não coloquei no sistema ainda porque parece que vocês não estão habilitados para a gente pôr nota, só os terceiros por hora. Não sei, pelo menos ano passado era assim. Ai, Maria, Professor, professor. não sei, você mostrou aí no D, só apareceu meu nome. E só apareceu uma atividade, mas eu fiz todas as duas. Foi, não, mas isso aí não se preocupe não, porque mesmo se não está aqui é porque talvez eu não tenha corrigido ainda. Ah, tá bom então.
fui corrigindo, Professor. mas não necessariamente todas. Mas o que eu quero dizer é que eu estou corrigindo e estou colocando nessa planilha que eu mostrei rapidamente, né? Eu mostrei Cadê meu nome? Volta aí, professor, pra gente dar uma olhadinha, né? Porque eu sei que é Natal, é ano novo, né? não porque aí a ideia não é expor a nota de ninguém, né? Ninguém. Ah, Ai, professor, não. Essa questão de exposição, se um aluno disser não quero que o senhor mostre, eu não. Então pergunto pra todo mundo se o povo não quer. Eu Não. quero. Não, mas isso quem aí não eu quer. vou resolver. Ei, professor, mas quais são os requisitos do senhor tirar os pontos? Ou dar os pontos? Só as atividades ou tem participação ou coisa assim? Não sei. Não, por hora aqui eu só botei da atividade, mas é lógico Certo. que eu sempre ponho também essa questão de participação. Tá Professor, certo. cada atividade vai valer quanto? Na verdade, eu estou botando o proporcional, né? Aquelas notas que estão lá referente a percentual. Por exemplo, se vamos supor que aqui tem 7 atividades. Se o aluno tem que fazer as 7, né? Suponha que ele faltou aqui, eu tenho um recado, ó, quem faltou a atividade 1 faz todas, né? Aí, se ele acertar as 7, ele acertou 100%, né? Aqui é por percentual. Se ele acertar só 5, dá 5 sobre 7, que aí vai dar o percentual, né? Eu faço aqui na calculadora. Aí eu tenho um número com a exatidão melhor, né? Então, por exemplo, o cara acerta 5 das 7. Então, a nota dele é 7,2, tá? Que aqui seria 71%, né? É mais ou menos por aí. Então, aquelas notas lá estão em função do percentual. Eu não estou colocando nota questão por questão, não. Tá. Muito bem. Então, essa aqui foi a última atividade. Se eu não me engano, vocês ficaram até... Eu acho que eu botei até o dia 30 ou foi 31 de dezembro. Eu não lembro agora a data exata. Que era para vocês resolverem Vai e até entregar. 30. 30, né? Tá, Eu então, acho hoje... que é. Ok. Aí hoje eu vou fazer a correção dela. Eu estou com problema de horário com vocês na quarta-feira. Na quarta-feira, a nossa aula é às 2 horas, não é isso? Exatamente. Aí, sendo que começou as aulas lá da universidade, e eu tenho aula exatamente nesse horário. Aí eu acho que eu vou ter que transferir vocês para sexta. Não tem outra possibilidade de horário. Eu vou falar com o Rose, mas provavelmente vai ser assim até o fim. Porque as aulas da UFRN terminam em abril, né? E esse ano letivo termina em março. Então, não tem como, né, ser só temporário. Eu acho que vai ser até o final. A gente não tem mais aula nas quartas e vai ter que ter aula na sexta. Mas, assim, eu não oficializei isso com o Rose. Já estou avisando aqui de antemão, tá? Tá. Então, esses eram alguns informes a priori. Vamos aqui à discussão aqui dos exercícios, tá? Das atividades que eu passei aqui para vocês. Tá. Então, essa primeira atividade diz assim: um ponteiro de relógio percorre 30 graus, tá? Isso ele percorre angularmente, né? Eu tenho um ponteiro, ele se desloca, né? Todo mundo já viu como é que funciona a ideia de um relógio. Aí, sabendo do tamanho, que o tamanho do ponteiro é de 4 centímetros, determine o comprimento da extremidade fixa, tá? Então, a ideia aqui é assim: eu tenho um ponteiro de relógio. Ele percorre aqui 30 graus, tá? Em algum sentido. Ele percorre aqui 30 graus e ele tem comprimento 4 centímetros. Aí ele quer saber o comprimento do arco aqui, né? Quanto ele percorre aqui, onde eu estou passando o cursor. A gente viu que esse comprimento é L, que o meu ângulo que vale 30 eu tenho que escrever em radianos, e aqui é o meu raio, né? Que aqui, se eu deixar, ele vai formar aqui uma circunferência, né? Ele vai dar uma volta completa aqui, rotacionando fixo em relação
determinado eixo. Tá? Então, vamos colocar aqui os dados e o L é o que ele quer. E a gente sabe que a expressão que está envolvida aqui nesse contexto é essa, né? O comprimento, que é L, é o ângulo vezes o raio. E esse ângulo tem que ser em radianos. Então, eu preciso primeiro transformar esse ângulo em graus em radianos. Aí, o que, que nós sabemos, né? Que só o π radianos vale 180 graus. Se eu dividir por 6, então isso aqui vai dar os 30 graus que a gente está, né, a priori procurando para fazer isso. Ok. Então, a conta vai ser bem simples agora, né? Meu ângulo aqui, que é π sobre 6, vezes 4 centímetros. Tá, e aqui a gente, se multiplicar 4 vezes π dá 4π sobre 6. Aqui dá para simplificar, né? Posso dividir tanto numerador e denominador por 2. Então, isso aqui vai dar 2π sobre 3 centímetros. E esse é o nosso comprimento aqui do arco que ele está pedindo. Tá? Essa é a ideia da questão 1. Ok. Aqui eu vou acelerar um pouco. Eu sei que a gente viu essas ideias só no ano passado, mas para a gente não demorar tanto, tá? Já que são 7 questões, eu não quero protelar isso para o próximo encontro, inclusive. Ok. Então, a questão 2, ele só quer que a gente faça a conversão, né, desse ângulo que está em radianos para escrever ele em graus. Aí, seguindo essa ideia do que eu acabei de falar, nós sabemos que π é 180, né, graus. E aqui basta fazer essa conta, né? Aqui 180 por 9 vai dar 20, né? Então, se eu cortar aqui, né, o 180 com 9, isso vai dar 20. E 5 vezes 2, no caso, dá 10, né? Então, isso aqui dá 100 graus. Tá aí, essa é a ideia da questão 2, tá? 5π sobre 9 é a mesma coisa de 100 graus. A questão 3 quer saber o quadrante desse ângulo aqui, ó, 2.640 graus. O que nós sabemos, né? Que 360 graus é uma volta. Porém, existe a possibilidade de eu dar várias voltas, que é o que está acontecendo aqui, né? São várias voltas, eu quero saber onde ele para. Né? Se ele quer saber o quadrante, vai chegar uma hora, aqui eu vou dar um número de voltas e vou parar em algum lugar. Bom, então, para a gente saber disso, a ideia é dividir por 360, porque cada grupo de 360 é uma volta. Então, vai ter aqui um número de voltas e vai ter o resto. Ou seja, eu vou dar um número de voltas fixo mais um pedaço, né? Esse pedaço é o que vai aparecer no resto da divisão. Então, vamos fazer aqui a divisão por 360 e vamos ver quanto dá isso. Bom, eu vou fazer uma divisão de uma forma não muito convencional, mas eu acho que é uma maneira interessante de se fazer isso. Que é ver quantas vezes o valor de 360 cabe aqui dentro. Então, por exemplo, eu sei que cabe 3 vezes, por exemplo, peraí, 3 vezes isso aqui vai dar 900 mais 180, né? Dá 1080, né? E 1080 cabe aqui. Então, vamos colocar aqui 3 vezes. Então, aqui dá 1080. Aí eu vou subtrair. Aqui eu vou pedir emprestado, né? Aquela velha regra que a gente conhece. Aí fica 140 menos 80. Vai dar 60, né? No caso. Aqui vai ficar 25 menos 10 dá 15.
Bom, se eu colocar mais 3 vezes, ainda cabe aqui, né? Então, vou botar mais 3 vezes, ou seja, mais 1080. Tá, vamos ver quanto é que sobra aqui. Então, aqui dá 0. De novo, né? Pede emprestado 16 menos 8 dá 8. Aqui fica, no caso, 14, né? 14 menos 10 dá 4. Bom, no caso aqui, só vai caber mais uma vez, né? E colocando mais uma vez o valor de 360 aqui, então aqui vai dar 0, aqui vai dar 2, né? Aqui vai dar 120. E essa soma aqui vai dar 7, né? Ou seja, o que significa esse ângulo aqui de 2.640 graus? Significa que é 7 vezes 360, né? Ou seja, 7 voltas mais o ângulo de 120. Que essa, no caso, é a resposta, né? 120 é onde ele para, né? Depois de dar as 7 voltas, ele ainda caminha mais um pouco, e esse pouco é esse valor aqui. Ok. Tudo bem até aqui? Essa é da 1 a 3. Tá tranquilo essas 3 primeiras questões? Sim, professor. Mesmo para quem não fez e para os que fizeram? Amém, professor, certíssimo. Aleluia. Tá. Questão, agora essa questão 4, né, a questão 4, 5, quer dizer, da 4 em diante é um pouquinho mais técnico, né, já envolve aqui as ideias de seno e cosseno. Então, a questão 4, ele diz o seguinte, diz que meu x está no terceiro quadrante e que o cosseno de x vale, né, esse valor aqui de menos raiz de 3 sobre 2, ele quer o seno de x. Tá, então vamos colocar esses dados aqui e vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Tá, então, primeiro ele diz que meu x está no terceiro quadrante. E se ele está no terceiro quadrante, né, só fazendo aqui um desenho para a gente se situar melhor. Então, bom, então o nosso ângulo está aqui no terceiro quadrante, não sei exatamente onde. Tá, vou colocar ele aqui, x. E ele nos informa, aqui eu tenho o valor do seno e cosseno, né? E ele diz que o cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. Aí, se a gente observar na tabela, né, a gente tem a nossa tabelinha esperto. E a gente sabe que o cosseno, ele vale raiz de 3 sobre 2, né, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio, né? Essa é a ordem inversa do seno, né, aqui. Ora, então, o que a gente sabe, né? Que no primeiro quadrante, se eu projetar aqui, né, se eu tiver aqui um ângulo de 30 graus, essa minha projeção aqui vai ser exatamente o menos raiz de 3 sobre... Oh, desculpa, menos não. Vai ser exatamente o raiz de 3 sobre 2. Ou seja, esse ângulo aqui vale 30 graus. Tá, e se esse ângulo aqui vale 30 graus, então significa que esse pedaço aqui, né, é exatamente essa mesmo, o tamanho é idêntico, né, o desse aqui. O de 30 e o desse valor de x aqui são idênticos. E o de 30 a gente sabe aqui que é 1 meio, né, pela nossa tabelinha. Né, esse seno aqui é 1 meio. Consequentemente, aqui vai ter o mesmo valor, porém, no terceiro quadrante, né, meu y está aqui na parte negativa, né?
A gente sabe que esses valores aqui são positivos, esses são negativos, e nós sabemos que os dois medem exatamente 1/2. Então, significa que o seno de x vale 1/2. Essa é uma maneira da gente... Desculpa, é menos 1/2, tá? Menos porque é na parte de baixo. Essa é uma das maneiras da gente descobrir esse valor. A outra maneira é aplicar essa expressão aqui esperta, tá? Seno de x ao quadrado, desculpe, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Né? Essa aqui é outra maneira. E nosso cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, né? Menos ao quadrado vai dar mais, 2 ao quadrado vai dar 4. Aí esse carinha é positivo aqui do lado esquerdo da igualdade. Se eu mudar ele de lado, aí ele vai passar a ser negativo. Então aqui eu vou ter que o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 3/4. Para subtrair frações, né, nós sabemos que eu vou transformar esse 1 em algo do tipo 4 sobre 4. Se eu dividir 4 por 4, vai dar 1. E outra coisa, né, eu tenho que ter esses dois carinhas idênticos. Como aqui não tinha ninguém, então eu podia escolher arbitrariamente qualquer valor para ser, né, idêntico tanto no numerador como no denominador. Mas aí eu escolho esse, né, porque já que eu quero que eles sejam idênticos, então eu escolho quem eu quero, né, que seja idêntico. Aí aqui eu tenho 4 menos 3 dá 1 sobre 4, né? Que aqui o de baixo está me dizendo em quantas partes a gente está dividindo. Ok, seno ao quadrado de x é 1/4, o que é potência do outro lado vira raiz. Então isso aqui vira raiz, mais ou menos a raiz de 1/4. Isso aqui vai ser mais ou menos a raiz de 1, que é 1. A raiz de 4 é 2. Aí a gente ficaria na dúvida, né? Ora, eu escolho positivo ou negativo? Né? Esse ou esse? Aí a gente só teria que olhar o quadrante, né? Como x está no terceiro, significa que no terceiro quadrante, tanto os cossenos, né, que é esse pedacinho, quanto o seno, ambos são negativos. Consequentemente, aqui teria que ser o menos, né? Que é justamente o valor que eu mostrei aqui, né? No caso, eu tenho essas duas maneiras de encontrar. Tá? Então, essa é a ideia da quarta questão. A quinta é a ideia aqui dos triângulos quaisquer. Então, a gente tem duas leis que a gente pode aplicar. Inicialmente, no caso aqui, eu quero os valores de A e B. E ele deu os ângulos aqui, no caso, o ângulo A é 120, o ângulo de B é 30, e esse pedacinho aqui mede 2. Tá? Vou fazer esse desenho aí para a gente, né, ver o que a gente faz. Então, a questão 5, nós temos aqui um triângulo. Deixa eu colocar aqui. Tenho aqui um triângulo. Tá, então, deixa eu só colocar os elementos dele, né? Então, no caso, esse pontinho aqui é o A, esse é o B, esse é o C, aqui é o Azinho, Bzinho, Czinho. Aí o que ele me diz, né? Que esse ângulozinho A é de 120, se eu não me engano, o ângulo B é 30 e o C vale 2. Deixa eu só conferir se é isso. É exatamente isso. Ele quer o valor de A e B. Ele quer saber quanto vale esse cara e quanto vale esse cara. Bom,
Bom, para saber essas duas coisas, a gente aplica a lei dos sênios para saber um deles, e o outro a lei dos cossênios, né? Eu tenho essas duas possibilidades. Então, vamos primeiro encontrar aqui o A. Por que o A? Né? Porque, de acordo com a lei dos sênios, se eu fizer seno de 120 sobre... Desculpe, não é isso. Se eu faço A dividido pelo seno de 120, é a mesma coisa que esse ângulo aqui dividido pelo... desculpe, esse carinha aqui dividido pelo seno de C. No caso, 2 sobre o seno de C. Aí vocês podem dizer, não, mas aí está muito difícil, a gente não sabe quem é C. Mas a gente sabe o seguinte, né? Se eu somar esses ângulos aqui, tem que dar 180. E se eu somar 120 com 30, dá 150. Então, falta mais 30. Então, no caso aqui é 30. Ok, aí agora eu tenho que saber quanto vale o ângulo de 120. Aí vamos só relembrar aqui a ideia de como encontrar isso. Bom, então a gente encontra abrindo o ciclo. Não vou abrir ele completo, tá? Vou abrir só na parte que me é conveniente. E vou colocar aqui o primeiro e segundo quadrante. Nós sabemos que o 120 está por aqui. E o seno dele é essa projeção aqui, né? Eu sei que tem alguém aqui no primeiro quadrante que determina a mesma altura aqui, quando projetados no eixo dos y. Tá, então, como é que a gente sabe disso, né? É só ver quanto vale esse ângulo e esse ângulo. Ora, de 120 para 180, são 60 graus. Então, aqui é 60 graus também. Tá, então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. E o seno de 30 a gente sabe que é 1 sobre 2. Ok. Aí o seno de 60 está dividindo o A. Do outro lado ele vai multiplicar. No caso, ele multiplica a parte superior. Então, vai ficar assim, ó. A vai ser idêntico a 2 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, sobre o meio. Ora, como esse 2 e esse 2 estão na mesma posição, né, nas frações, esse aqui é denominador da parte de cima e esse é denominador da parte de baixo. Significa que eu posso cancelar eles, tá? Então, eu vou cancelar esse cara com esse. Vai ficar 2 vezes raiz de 3 dividido por 1, que dá 2 raiz de 3. E com isso eu encontro aqui o valor do A. Para encontrar o valor do B, vocês podem usar a lei dos sênios ou a lei dos cossênios, tanto faz. Então, aqui eu vou usar a lei dos cossênios. Já que eu não usei ainda, né, já que eu não usei a lei dos cossênios ainda, aqui. Então, vamos fazer aqui. Como é que se aplica a lei dos cossênios? Bom, então, basta só observar quem é o cara que a gente quer e o seu ângulo oposto, né, que no caso é 30. Então, significa que isso aqui vai ser assim, ó, b ao quadrado igual aos dois lados restantes ao quadrado, no caso 2, e esse lado A que a gente encontrou aqui, menos 2 vezes eles dois, tá?
Então, 2 vezes 2 raiz de 3, vezes o cosseno de 30. Tá, o cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2, tá? Então, vamos substituir aqui. Então, aqui dá raiz de 3 sobre 2. Ok, agora é só fazer as continhas. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado, 4, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Aqui vai dar um desses dois aqui, ó. Eu posso cancelar com esse 2. Então, vai sobrar aqui 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Aí, se a gente observar, esses dois caras são iguais e têm os sinais contrários. Então, significa que isso aqui vai dar zero. Então, b ao quadrado é 4, significa que o b é a raiz do 4, que no caso é 2. Então, a medida desse b aqui é 2. E está aí, a medida dos dois. Né? No caso, o A mede 2 raiz de 3 e o B vai medir 2. Tá. Aqui vocês poderiam ter usado, né, outras leis em outros sentidos. Né? No caso aqui, não daria para usar a lei dos cossenos aqui de cara, né, porque eu não tenho o valor do B. Ok. Mas essa é só uma ideia, né? Um dos caminhos possíveis é esse aí que eu estou exibindo. Tá, vamos agora para a questão 6. A questão 6 ele quer o gráfico dessa função aqui, no domínio de 0 a 2π, ou seja, só em uma volta. Eu quero saber o que acontece aqui em uma volta. Então, né, lentamente a gente vai desenvolver aqui como é que ficam as nossas imagens, né, baseado nessa lei aqui. Então, vamos à questão 6. Né? Questão 6. Questão 6 diz que o domínio da minha função é do 0 a 2π, ou seja, tudo que acontece em uma única volta, e a minha lei de formação é 1 menos 3 vezes o seno de x. Tá. A base de tudo é o seno de x, tá? Então, nós sabemos como é o gráfico dessa função. Então, deixa eu fazer aqui, inicialmente, o primeiro gráfico, que no caso é só do seno. Então, vamos pegar aqui eu vou precisar ampliar. Então, deixa eu... Então, aqui é 0, aqui vai ser 2π, a metade vai ser π, a metade desse é π sobre 2, e esse aqui vai ser 3π sobre 2, tá? Ok, então aqui eu vou colocar de menos 1 a 1, curtinho mesmo. Então, nós temos a noção de que esses pontos aqui que eu estou colocando são os pontos básicos do seno, né, da lei. F de x igual a seno de x. Então, deixa eu... Em uma volta. Em uma volta que termina, que começa no 0 e termina em 2π, aqui é o gráfico em uma volta. Ok. Tá, então, essa curva que eu fiz é o seno de x.
Se a gente for fazer 3 vezes o seno, então todas as imagens serão multiplicadas por 3, ou seja, a maior imagem é 1 vezes 3, ela vai passar a ser 3, né? E a menor imagem, que é menos 1, vai passar a ser menos 3. Consequentemente, né, todos os pontos não vai ter... Não, é aqui. Esse aqui é menos 4. Então, na verdade, só esse 3 vezes o seno é uma ampliação aqui, né, em relação às minhas imagens. Todas as imagens estão sendo multiplicadas por 3. Então, essa maiorzinha aqui é 3 vezes o seno. Sendo que aqui tem um sinal de menos. O que o sinal de menos faz? Troca o sinal de todas as imagens. Então, toda essa parte positiva vai passar a ser negativa e toda essa parte negativa vai passar a ser positiva. Então, vamos escrever aqui. Tem essa inversão aqui. Então, essa que eu fiz aqui é menos 3 seno de x, tá? É seno de x multiplicado por menos 3, essa aqui em amarelo. E, por fim, eu vou somar 1 a todas as minhas imagens. Se eu somo 1 a todas as minhas imagens, vou fechar em branco mesmo. Então, se a minha primeira imagem era 0, somado com 1, ele vai passar a ser 1. No caso, eu vou pegar dos principais, tá? No caso, a imagem mais baixa aqui está sendo menos 3. Se eu somo 1 menos 3 vai dar menos 2. Né? 0 somado a 1 vai dar 1. 3 somado a 1 vai dar 4. E 0 somado a 1 vai dar 1. Ou seja, é essa mesma curva, uma unidade acima. Então, é isso aqui. Ó. Então, essa curva em branco é a curva 1 menos 3 seno de x. Se for 2 menos 3 seno de x, é a mesma, uma unidade acima. Né? Então, e assim vai. Está aí o nosso gráfico. Tá? O nosso gráfico é o que está em branco, na parte branca, né? Que é justamente isso aqui. Ok. Para fechar a nossa discussão, eu quero o seno de 25π sobre 12. E a primeira ideia é ver que ângulo é esse. Né? E se a gente faz a substituição aqui, né, coloca 180 no lugar do π, então a gente tem como ver em graus. Aqui eu vou simplificar, né? Esse aqui, ambos eu posso dividir por 6. Né? E 180 por 6 vai dar 30. 12 por 6 dá 2, quer dizer, aqui ainda dá, né? Então vai ficar 25 vezes 15, né? Que é 30 dividido por 2. Tá. Tem outra maneira, né? Eu acho que é até melhor, que é assim, ó. 25π sobre 12, eu posso escrever isso assim, ó. Isso aqui é 24π mais 1π sobre 12. 24 por 12 dá 2π, ou seja, uma volta, mais π sobre 12. E π sobre 12, π é 180, né? Por 12 a gente fez a divisão aqui deles dois, né? Veja que aqui a gente não mexeu no 25, ó.
Então, isso aqui dá 15 graus, né? Ou seja, eu quero aqui o seno de 15. E como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, o seno de 15 nada mais é que o seno de 45 menos 30, por exemplo. Aí aqui a gente usa aquela regrinha do seno da soma. Isso aqui vai ser seno de 30 vezes... aqui tem que seguir a ordem. Aqui é seno de 45 vezes cosseno de 30. Aí, na lei dos no cosseno da soma é trocado, no seno da soma não é, né? Então, o sinal que aparece aqui aparece no meio da expressão. Então, no caso, vai ser menos. Aí inverte o próximo, né? Vai ficar seno de 30 aqui, vezes o cosseno de 45. Se eu não me engano, é isso aqui. Tá, 145. Agora é só substituir, né? E dar uma simplificada se puder. Então, 145 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é 1 meio. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá, então isso aqui não tem muita coisa para fazer aqui, né? Não dá para subtrair raízes, né? Não tem uma expressão efetiva, então significa que isso aqui é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Né? Então, essa é uma possibilidade. E pronto. Aí seria, né, a resolução da nossa atividade. Ficou alguma dúvida, alguma questão? Ficou alguma coisa obscura? Ficou alguma coisa assim que é novidade? Vocês queriam saber melhor? Ou está tudo tranquilo? Está tudo bem com vocês? Está ótimo, professor. Muito bem. Tá, então... Tá, então é isso, tá? Próximo encontro, né, que seria na quarta, só relembrando, ele vai passar a ser sexta, né? Eu vou falar com o Russo para oficializar isso no horário. Lá na faculdade, lá na universidade, né, o pessoal criou o Telegram. Então, eu tenho aqui o Telegram de algumas turmas de lá, isso tem facilitado um pouco nossos diálogos. Eu estou pensando em... Eu acho que vocês têm grupo de WhatsApp, né? Temos, professor. Acho que tem fixo. Mas é o WhatsApp por sala ou por ano? Tipo assim, todos os... Tem o do ano, que é onde coloca os links, e tem o da sala, que é da gente. Sim, sim, tá. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou disponibilizar... Eu acho, né? Qualquer coisa eu falo com o Rose, ela coloca meu número lá, meu contato lá. Mas eu acho que eu vou disponibilizar lá para facilitar a comunicação com vocês. Tá? Eu acho melhor você ir pro grupo lá oficial, onde só os administradores podem falar. No caso, o líder de turma e a coordenação. E os professores. Tá. Porque eu queria fazer essa discussão um a um em relação às notas de vocês, tá? Eu repito, Vixe, eu tô com medo já. que é isso, rapaz. É porque Professor, ó, eu professor, coloco... lembra. Professor, desculpa atrapalhar. Professor, lembre muito bem quando você for fazer a caderneta, os momentos que a gente riu, o momento que eu não chamei o seu DT, viu? Lembre de mim bem carinhosamente, viu? Tá bom. Pode deixar. Então, deixa eu só pegar aqui os frequentes, tá? E de mim também, lembre-se. Oi? Lembre-se de mim. Pode
Pode deixar. Como é que eu vou esquecer, né, de vocês? Ainda bem que a gente nunca chamou ele de ET, né? Graças a Deus. Tá. Então, quem não tem dúvida e não tem nada a falar, né, a declarar nem nada, por hoje está liberado, tá? Vocês já estão notificados aqui, a presença de vocês. E em breve eu falo com vocês, tá? Se entrar no grupo lá, eu vou entrar em contato com cada um, né? Para a gente fazer a discussão da solução Professor, de vocês. Pode falar. essa Débora, que eu tô entrando aqui pelo Meet dela, é minha irmã, porque eu tô sem um Meet no WhatsApp. Eu sou Maria Laura. Tá, ok. Eu a vi, né, na aula, eu pensei, vixe, será que é aluna nova? Mas tá bom. Pode usar, tá? Sem problemas. Entrar por ela. Tchau, pessoal. Boa tarde e até sexta. Ok. Então tá. Então, uma boa tarde, tá? Até quinta, né? Quinta-feira a gente tem a aula da eletiva. Tchau, professor. Tchauzinho. Fica com Deus. Amém. Fica pra você também.